Nos últimos 10 anos, a digitalização no agronegócio revolucionou a agricultura. Tecnologias avançadas como drones, sensores e inteligência artificial tornaram os manejos agrícolas mais automatizados e eficientes. Isso não só aumentou a produtividade, como também reduziu custos e melhorou a sustentabilidade. Hoje, agricultores têm dados precisos em tempo real para tomar decisões inteligentes, garantindo safras melhores e mais rentáveis. E é sobre essa revolução que vamos falar nesse episódio do Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Agora a gente vai conversar sobre conectividade, agronegócio 4.0, mecanização agrícola, enfim, diversos pontos importantes para esse momento que estamos vivendo. A gente sabe que há uma grande revolução tecnológica acontecendo no campo e os produtores rurais precisam ficar antenados para o que está acontecendo, afinal de contas, o que isso representa, o que a conectividade e as soluções digitais representam para o agronegócio. É o que vamos conversar a partir de agora com o Adriano Becker, ele que é gerente de marketing de tecnologias de precisão para a América Latina da CNH. Adriano, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olá, Erickson. Olá, pessoal. Obrigado aí pelo convite. É um prazer poder falar sobre esses assuntos tão interessantes e tão úteis no nosso dia a dia para a nossa agricultura. Muito bem. Adriano, acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar é interessante, esse é um movimento interessante, porque dentro do agronegócio, de forma geral, a conectividade está muito interligada às indústrias de mecanização agrícola, né, que é o caso aqui de vocês. Em outros setores é um pouco diferente, vai mais ali para informática, telecomunicações. O que esse movimento interessante do agronegócio mostra, né? O que isso representa? Ter as indústrias de mecanização muito atuantes para a conectividade no campo. Legal. Bom, eu acho que para a gente falar dos resultados esperados, acho que é importante entender essa jornada e como todas essas peças, essas partes se conectam literalmente aqui, que na indústria agrícola, a gente, antes mesmo da gente falar do aplicativo, da solução que traz o valor para o cliente, a gente tem uma jornada de garantir os habilitadores. Então, se me permite, antes da gente falar especificamente dessa motivação da aplicação em si, acho que é importante dar esse panorama que tudo começa em ter uma máquina com um modem de telemetria. Então, essa jornada a gente começou aí há mais de 5 anos e esse ano a gente está completando todo o portfólio 100% conectado de fábrica. Então, todas as máquinas saem com o modem de telemetria de fábrica. O segundo habilitador beleza, tenho a máquina conectada. Eu preciso agora transmitir esse dado, tanto da máquina para um local, de um local para a máquina. E aí entram essas importantes iniciativas que a gente vem suportando, algumas delas, por exemplo, Conectar Agro desde 2019, que é promovendo a conectividade aberta, simples e acessível para cobrir com o sinal público, né? O sinal 4G público. E depois, essa jornada ela segue em todos os locais onde não existe hoje, que é em torno de 70% das propriedades rurais, não existe essa conectividade, a gente também disponibilizou a possibilidade de conectar via Wi-Fi, aquele Wi-Fi que às vezes tem na sede da fazenda, para poder fazer essa transmissão. E, por fim, recentemente, a gente anunciou essa colaboração com a Intelsat para fechar de vez esse gap onde não tem o 4G, onde não tem o Wi-Fi da fazenda, podendo conectar, então, via a solução do satélite. Isso é só para a gente começar a falar das aplicações
que rodam embaixo ou em cima, como a gente queira, dessa conectividade no campo. Então, só queria, Erickson, contextualizar que, antes mesmo da gente entrar e falar dos benefícios e todo o potencial decorrente de uma máquina, de um ativo conectado na fazenda, a gente tem essa jornada de infraestrutura, de habilitadores, para deixar esse ambiente rural conectado, o que no ambiente urbano já ocorreu há muito mais tempo, e hoje a gente não fala como criar infraestrutura para depois lançar uma solução, um aplicativo, uma plataforma para rodar na conectividade no ambiente urbano. Mas no rural, essa é a jornada que a gente vem percorrendo. Agradeço, Adriano, pelas suas primeiras palavras, porque realmente a gente tem um contexto do agronegócio que é um contexto único, né, que na nossa realidade brasileira, né, é um contexto talvez único no mundo, né, a gente vê que os avanços de tecnologia dentro do agro aconteceram muito rápido, principalmente aí nos últimos 10 anos, em especial os últimos 5 anos, houve um crescimento da digitalização muito importante. E é como você bem disse, né? O agronegócio ele é feito em layers, né? Em camadas, e cada camada específica para que aconteça a conectividade de fato. Essa palavra conectividade, ela é muito profunda quando a gente fala em agronegócio. Afinal de contas, tem a parte da engenharia, que está pensando em projetos de máquinas, tem a parte do TI, que está pensando em soluções de software, hardware, e tem a parte, como você comentou também, das telecomunicações, trazendo aí soluções 4G, antenas, enfim. Acho que no final das contas, como que a gente une essas peças para que elas se entendam, se compreendam? São necessárias diversas soluções, né, para que tudo funcione direitinho e o produtor rural tenha ali na palma da mão, né, ou no seu computador, as informações que ele precisa, né? Acho que é aí que a gente precisa chegar, né? Perfeito. E você tocou numa figura central aqui, que é o produtor rural, né? A gente não pode pensar na solução, no produto X, Y, Z, no habilitador, e sim, primeiro a gente tem que perguntar quem que vai usar isso e o que de fato ele precisa. E ele não necessariamente vai te responder: eu preciso de uma torre, eu preciso de uma antena, eu preciso de um módulo. O que ele precisa é máquina disponível, operando e produzindo na lavoura dele. Então, cabe a nós, indústria, através da nossa rede de concessionários, viabilizar, e junto com parcerias, e muitas vezes, ou em determinadas situações, assim como Conectar Agro, até juntar concorrentes para levar o habilitador, porque não é o habilitador que vai fazer a diferença entre os concorrentes. O que vai fazer a diferença é o que cada empresa depois vai entregar embaixo dessa área conectada. Então, o produtor rural, o que ele precisa é máquina disponível e máquina produzindo. Então, nós, como indústria, a gente provê todas essas camadas, faz essas parcerias, associações, viabilizando essa estrutura para deixar tudo pronto para ele poder usar os diversos aplicativos e soluções conectadas que ele tem. E, além de pensar que a gente precisa atender o produtor, a gente tem que ter em mente que tem produtores e produtores. Existem os mega produtores, que têm áreas enormes, que têm potencial de comprar uma torre, enfim, comprar a infraestrutura necessária, particular, se for o caso, mas a grande maioria, ela depende ou do poder público, ou de associações, ou de soluções inteligentes que sejam acessíveis. Por isso que a gente não tem uma solução de conectividade só, e por isso que a solução hoje e do futuro não vai ser A, B ou C, vai ser uma combinação, seja de satélite, seja de 4G, seja até de uma rede privada, para proporcionar que todas as diferentes categorias, segmentos, regiões de cliente possam se beneficiar do que vem depois da conectividade. Acho que é nesse ponto que a CNH tem aí um histórico, né, uma vanguarda nessa questão da conectividade, em compreender
esse todo, né? Como a gente está falando desde o início, o agronegócio ele é feito por essas diversas camadas, né? São diversos perfis de produtores rurais, e até mesmo por isso a gente tem um leque de máquinas e implementos agrícolas variados, né? Basta ver, né, pela foto atrás ali do Adriano, que existem opções de todos os tamanhos, para todos os tipos, para atender, né, as variadas culturas que produzimos no Brasil. E, de certa forma, também temos essas diversas realidades, cada uma ali tentando encontrar a sua conectividade, a sua melhor forma de se entender nesse movimento de digitalização do agro. E aí, Adriano, quero entender um pouquinho, né, o que a CNH, diante da sua experiência, da sua experiência, como é que foi essa evolução dentro da empresa de trazer essas soluções em conectividade até chegar na solução mais atual, que é o Field Ops. Perfeito, ótima pergunta e assim, eu posso falar com bastante propriedade porque, como vocês devem imaginar, não é algo que a gente faz da noite para o dia e é algo muito bem pensado, muito bem construído. Não adianta a gente ter promovido há, sei lá, 5 anos atrás um monte de soluções que que se usam da conectividade se a gente não tem as camadas. Então, eu diria que aí, mais ou menos uns 5 anos, a gente começa essa jornada, onde a gente projetou conectar 100% das máquinas saindo de fábrica, ou melhor dizendo, projetou 100% das máquinas deixarem a fábrica com um modem de telemetria, porque a conectividade é a outra camada, e isso a gente atingiu conforme planejado em 2024, então a gente está com todo o portfólio saindo com o modem de fábrica, e em paralelo, a gente iniciou lá em 2019 a jornada do Conectar Agro, então formou essa associação com empresas concorrentes, inclusive, para fomentar a conectividade pública que vem evoluindo aí ao longo dos anos e outras empresas, outras associações aderiram isso mesmo, não estando dentro do Conectar Agro, mas aderiram ao conceito de conectividade simples, aberta e acessível. Por quê? O produtor não quer lidar com a conectividade, ele não quer se preocupar com a conectividade, ele quer utilizar os benefícios do que uma solução conectada traz. Em paralelo com isso, conhecendo a realidade de que nós não teríamos como cobrir o Brasil inteiro, até teríamos como, mas a viabilidade de fazer isso no curto prazo só com conectividade pública através do 4G, a gente também trouxe para o mercado a solução de conectar a máquina no Wi-Fi existente no galpão. Então, às vezes, durante o dia, ele não vai transmitir, mas se ele passar perto do galpão ou se ele chegar no final do dia lá na sede da fazenda, ele pode fazer uso da conectividade que tem na sede da fazenda. E aí, para fechar por hora, né, o leque de opções e cobrir de fato 100% do Brasil, a gente lança parceria aí com a Intelsat e tem também aí nos próximos meses a opção de uma conectividade satelital onde assim for necessário, assim for desejável pelo produtor. Tudo isso constrói a camada para nós, então, nesse ano, poder lançar o Field Ops. Não quer dizer que a gente não tinha soluções de aplicativos, de portais para trabalhar esses dados que nos últimos 5 anos a gente vem coletando, aí o produtor vem tendo acesso, mas a gente simplificou muito, deixando em uma única plataforma com uma experiência visual e de interface muito mais simples, direta, onde o operador, o produtor, quem utilizar o aplicativo, ele não precisa ficar cruzando informações, entrando em várias telas, e sim, ali na palma da mão, ele sabe onde está a máquina, o que está acontecendo, e recebe alertas se algo não está bem. E o que é esse aplicativo? É o Field Ops, que a gente, então, fez o pré-lançamento durante o mês de maio, na AgriShow, e está aí no mês de junho, 26 de junho, a gente vai disponibilizar nas lojas de aplicativos
para que todo mundo possa ter acesso e fazer essa utilização. Ele traz a versão tanto web quanto mobile, e, de novo, não é o aplicativo que a gente está vendendo ou oferecendo, melhor dizendo, e sim o que a gente busca é entregar uma visualização de dados agronômicos e de máquina em tempo real para acompanhar essa operação, fazer análise proativa de dados agronômicos e de máquina também em tempo real. Então, em vez de, no final do dia eu fiquei sabendo que teve um problema às 10 horas da manhã. Não, eu quero saber na hora. Então, tu vai conseguir ver isso. E mais do que isso, se eventualmente tem uma necessidade de intervenção na máquina remotamente, tanto o cliente quanto a concessionária que suporta esse cliente, ela pode acessar remotamente o display da máquina e fazer como se fosse uma videoconferência ali, em tempo real, visualizar o que o operador está vendo na tela, para poder auxiliar ele e botar essa máquina em operação o mais rápido possível. E a gente também sabe, dentro do nosso conceito aí de inovação aberta, a gente permite aí que várias soluções, ótimas soluções do mercado que o produtor já usa ou está pensando em utilizar, possam interagir com com a nossa solução FieldOps através de uma API, que é uma conexão que se estabelece entre duas plataformas, e o produtor pode se beneficiar dessas outras soluções, como, por exemplo, conexões que a gente já permite hoje com a Corteva, com a Climate Field View, Benagro, Cropman, Farmers Edge, entre várias outras que podem trocar dados com essa plataforma e entregar para o cliente um pacote de soluções digitais, de plataformas que ele precisa para executar a fazenda. A gente tem clareza que nós não vamos entregar tudo o que ele precisa e nem é o nosso objetivo. Tem outras empresas muito especializadas, então por isso que a gente permite essa conexão aberta aí com as melhores plataformas do mercado para compor esse pacote de soluções. Eu acho muito interessante isso que você está trazendo. Já que a gente está falando desse período, vamos trazer esse período de 5 anos que você tem comentado. Nesse período de 5 anos, né, a digitalização acabou encontrando desafios, né, além da conectividade, né? A gente percebeu, por exemplo, no primeiro momento houve até um certo temor, né? Vai crescer tanta digitalização que vai se criar dados infinitos, até tem o termo Big Data, que especifica isso, né? Teremos tantos dados que vai ser difícil ali coordenar e ter um sentido para que essa digitalização realmente ajude o produtor rural. Isso, aparentemente, no meu ponto de vista, foi solucionado rapidamente por soluções de simplificar e de unificar, que é exatamente essa proposta do FieldOps. Eu acho que é muito em direção a isso, né, Adriano? A gente vê que agora a gente tem a simplificação e a unificação como um grande norte de que realmente a digitalização vai dar um resultado ali de produtividade, produção e facilidade para o produtor rural no final ali da sua safra ter um bom rendimento, né? Exatamente. E muito bom, Erickson, você trazer esse ponto, porque se a gente voltar no tempo, né, quando começou a se falar em Big Data, acho que já fazem uns 10 anos, mas mais fortemente uns 5 anos atrás, o Big Data na agricultura, tinha-se a sensação, ou passava-se a impressão, de que quanto mais dados, melhor. Então, vamos coletar dados, vamos trazer dados e vamos mostrar esses dados para o produtor. Olha tudo que você pode saber sobre sua fazenda. E ao longo do tempo, as empresas foram descobrindo que o produtor não quer ver dado, ele quer ver informação. E informação acionável, porque informação por informação, tá, mas o que eu faço com esse monte de número e gráfico aqui? Ele quer saber, basicamente, faço isso ou não faço? Faço agora ou faço depois? É basicamente isso que ele quer fazer. E nesse intuito, a gente
traz o Field Ops com essa simplicidade, com esses alertas, com essa clareza de informações acionáveis. Apareceu na tela, clica lá, isso aqui que você tem que fazer. E além disso, para prover ainda mais valor com esse Big Data, com esse dado que é coletado, a gente provê, primeiro, um suporte do concessionário, amparado pelo suporte da fábrica, para permitir que, havendo qualquer intercorrência com a máquina, tenha um funcionário habilitado a proativamente verificar o alerta e já passar essa instrução para o operador ou para quem está lá na linha de frente, ou programar uma intervenção caso não seja algo de parar a máquina naquele momento. E havendo a necessidade, a fábrica mesmo pode fazer, por meio do funcionário, ou às vezes até diretamente, intervenções junto ao cliente, sempre consentido pelo cliente, tanto o compartilhamento de dados quanto a intervenção sugerida, para adicionar ainda mais valor. E indo além, a gente tem iniciativas onde a gente mostra ao produtor informações simples para comparar desempenhos de máquina e mostrar o quanto que o não uso de determinada tecnologia que está lá na máquina, que ele pagou junto com a máquina, causam ou perda de eficiência ou perda até de econômica ali durante a operação. Então, além de trazer de forma simples, de dar um suporte proativo, esse Big Data, ele permite mostrar e quantificar o quanto que a tecnologia aplicada na máquina traz de benefício se corretamente utilizada. Então, acho que isso é muito importante, porque também nos últimos anos vem se falando muito, mas adiciona tecnologia, cada vez mais tecnologia na máquina, não sei se eu consigo usar tudo isso. E aí que a gente vem e mostra o benefício através da conectividade. A gente tem essa informação e pode fazer esse comparativo, e às vezes apertar um botão na máquina, percebido por essas informações proativas, pode torná-la muito mais rentável e você utilizar corretamente a tecnologia que está lá. Exato. E a gente vê que, além dessas questões diretas nas máquinas, né, que a digitalização vem ajudando a inteligência humana também, né? As duas coisas estão evoluindo ali em conjunto. Então a gente vê que realmente esse processo da digitalização, ao trazer com clareza as informações ali, ajuda o produtor rural a ter o macro, né? Que é o que a gente está falando aqui até o momento. Mas a gente começou a perceber também que a digitalização e as soluções que vêm paralelas à digitalização estão começando a ajudar também em situações micros, em recortes, né? Porque a gente sabe que a produção rural em geral, né? Uma propriedade agrícola, como ela está a céu aberto, em alguns pontos pode chover, em alguns pontos pode não chover, em alguns pontos você pode fazer um manejo de uma maneira X, em outros pontos de maneira Y, e ali, ao longo da safra, você percebe, opa, nesse recorte da minha propriedade eu preciso atuar alguma coisa melhor, eu preciso fazer um manejo muito localizado aqui, e essa foi uma das questões que a digitalização ajudou muito, e a gente vê até um movimento mais recente, a gente pode considerar também os 5 anos, mas acho que questão de 1, 2 anos ali, que são os drones, que estão vindo paralelamente a esse conhecimento digital. Que aí é o momento que a gente começou a perceber, opa, tem uma regiãozinha, talvez de bordadura, ou um meio ali de talhão, que precisa dar uma atenção e fazer uma pulverização muito localizada, e aí que estão surgindo também essas soluções de drones. E a CNH também está trazendo essa solução em paralelo, né? Como é que foi esse desenvolvimento? Como é que vocês entendem esse posicionamento dos drones? Ótimo tema aqui, Erickson, para a gente completar esse portfólio, esses lançamentos, né? A gente trouxe, de fato, ou começou a participar também desse mercado em evolução,
que são os drones de pulverização. E pegando o gancho com as nossos temas anteriores aqui, ele também se beneficia e se beneficiará muito da conectividade e das plataformas digitais. Por quê? Porque ele vai ser uma solução, ou já é, né, uma solução complementar às soluções de pulverização que tem hoje, seja terrestre, autopropelido, de arrasto, ou até avião hoje. Ele vem para completar determinadas situações. E como tu bem falou, é algo que vem ali numa crescente, e muito rápida, né? A gente percebeu um movimento inicial ali por 2022, final de 2022, e um exponencial em 23, e quando a gente chega em 2024, existe uma infinidade ali de empresas que estão trazendo diferentes soluções. A gente vem acompanhando isso já nos últimos, eu diria, pelo menos 3 anos mais ativamente e estudando bem como participar desse mercado que está aí, não tem como não ver, né, que ele está aí, mas para não ser mais um simples revendedor de drone. Então, a gente fez um estudo bastante grande em cima de como o drone se encaixa no portfólio da CNH e como ele resolve problema ou desafios aí do produtor rural. Com esse conceito em mente, a gente fez um estudo aí comparando as diversas tecnologias e culminou aí na seleção de um parceiro estratégico que permite a gente não ser apenas um importador e revendedor de drone, e sim tratá-lo como um complemento do nosso portfólio, tratá-lo da mesma forma como se a gente estivesse falando de um pulverizador autopropelido, ou seja, não é só trazer o drone e botar na prateleira e vender, e sim conectar ele com esse portfólio já existente e também, principalmente, prover o devido suporte de pós-venda, né, que o nosso concessionário já bem conhece, já bem sabe fazer. Então, trazendo o drone aí de 30 e 70 litros, a gente pode, e com o lançamento, né, do pulverizador Guardian pela New Holland, a gente pode dizer que a CNH hoje tem um portfólio de soluções de pulverização que vão de 30 até 4.500 litros. E isso atendendo toda a gama de produtores, seja do produtor com área menor, média ou grande, ele pode utilizar essas soluções. E assim, o principal na perspectiva do cliente, eu acho que o diferencial com as outras soluções que a gente vê no mercado, porque hoje o concessionário da Case, o concessionário da New Holland, que está indo lá vender um pulverizador autopropelido, é o mesmo que amanhã está vendendo um drone e é o mesmo que vai lá para vender um outro trator, uma colheitadeira, para manter esse relacionamento com o cliente. Quando você tem vendedores independentes de drone, às vezes é a única interação que esse revendedor independente vai ter com o cliente e não tem toda essa segurança que o cliente precisa em ter a continuidade daquela prestação de serviço para o que está sendo entregue para ele. Então, mais do que mais um drone de pulverização no mercado, um pacote de soluções de pulverização no mercado fornecido por um dealer, um concessionário conhecido do cliente e um concessionário que ele já tem uma relação, que ele sabe que tem uma segurança por trás de continuidade do negócio e principalmente de não deixar ele na mão depois que a solução foi vendida para ele. Muito bem. Para a gente só finalizar aqui a nossa conversa, acho que essa já sua pré-finalização da sua última fala direciona bem os produtores rurais. A gente está falando em soluções digitais para um novo agronegócio, para um agronegócio com alta produtividade que vai ser necessário. Afinal de contas, a gente está vivendo aí um processo
de transformação, né, de transformação energética. A gente está passando por uma transição de energia, transição de tecnologia, logo mais todo esse caminho que a gente está trilhando até aqui é para ver essas questões que a gente imagina agora, autônomos, né, equipamentos inteligentes trabalhando, inteligências artificiais auxiliando. Acho que o futuro é esse, né? Esse caminho trilhado até agora para preparar para isso, mas isso tem que sempre ser feito tendo esse posicionamento de visar o produtor rural e o que faz sentido no campo, né? Acho que é essa a mensagem, né, Adriano? Perfeitamente. Acho que em primeiro lugar, sempre, né, no centro está o cliente, porque nenhuma dessas soluções faz sentido se ela não resolve uma dor real, uma demanda real do cliente. E esse é bastante o nosso foco aqui, é foco no cliente, foco em entregar a melhor experiência no cliente, seja qual for a solução. E como tu bem disse, é uma construção, não é simplesmente chegar, está aqui todas as soluções que a gente pode te oferecer, e sim é uma construção desses pacotes para que uma coisa, de fato, conecte na outra e dê continuidade, assim como a gente vem lá detrás do GPS, de uma barra de luzes, e hoje está falando em autonomia, olhando para frente, seja na parte de autonomia, na parte de conectividade, na parte de energia renovável, que é uma forte vertente aí, todas elas precisam ter o cliente no centro, e essa é a proposta da CNH. Cliente em primeiro lugar, sempre focando na experiência, na melhor experiência do cliente. Muito bem. Conversei aqui com o Adriano Becker sobre soluções digitais, digitalização e mecanização agrícola, né, e os fundamentos que esses produtos ajudam para aumentar a produção e a produtividade da agricultura nacional. Adriano Becker, muito obrigado por estar aqui conosco, seja sempre bem-vindo. CNH também, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site e aos nossos podcasts. Muito obrigado pelo convite, Erickson. Sempre um prazer aí falar com vocês. E você que acompanha aqui o nosso site Notícias Agrícolas, também fique sempre atento que a gente vai trazer cada vez mais atualizações sobre tecnologias e digitalização no agronegócio, né? Esse termo agro 4.0 é tão amplo que teremos muitos assuntos a serem abordados aqui dentro dos nossos podcasts, das nossas notícias. Por isso eu peço que você acompanhe sempre, né, o site Notícias Agrícolas, além de acompanhar também as nossas redes sociais. No YouTube, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho e seguir também o nosso Instagram, o nosso Twitter, o nosso Facebook e todas as nossas plataformas digitais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.